Amigos, meu nome é Vinícius Talon e qual é o valor da palavra da vítima no processo penal? Será que o que a vítima fala vale mais que aquilo que é dito por uma testemunha? Será que, confrontando as palavras da vítima e do acusado no seu interrogatório, temos uma supervalorização das palavras da vítima em detrimento do interrogatório do réu? Esse é um tema prático e, ao mesmo tempo, teórico. Tem relação com a teoria das provas e com a possibilidade ou não de se extrair mais valor de uma prova em relação à outra. Sabemos que as provas no Brasil não têm hierarquia, não há uma pontuação, não adotamos um sistema tarifado em que uma prova vale muito, outra prova vale pouco. Mas, na jurisprudência, podemos encontrar casos de condenação exclusivamente com base na palavra da vítima. E é isso que eu quero examinar aqui com vocês. Para começar, devemos salientar que em muitos crimes há a sobra dos vestígios. Em muitos crimes, permanecem vestígios após a consumação, após a prática desse crime. São os chamados crimes não transeuntes, aqueles que deixam vestígios. E para esses casos, temos a possibilidade de realizar perícia, tanto para a materialidade, como também, em determinados casos, até para definir a autoria do crime. Então, nesses crimes que deixam vestígios, seja porque o crime, por sua natureza, deixa vestígio, seja porque naquela prática houve essa sobra de algum vestígio no local do crime, digitais, por exemplo, ou algo que possa levar até a autoria ou a materialidade, nesses crimes a palavra das testemunhas, a palavra da vítima tem um valor relativo, é algo que não encontra tanta força como naqueles outros crimes que não deixam vestígios, ou naqueles crimes que não têm a realização de uma perícia, naqueles processos relativos a crimes que não têm realização de perícia. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nos crimes em que há vestígios, a realização da perícia tem um valor muito forte. Os juízes levam muito a sério a realização da perícia, tanto para definir a materialidade, como também, se possível, para definir a autoria do crime. Nos casos de crimes que não deixam vestígios, a palavra da testemunha, a palavra da vítima, o interrogatório, tudo isso é levado em conta. Há uma valorização da prova testemunhal, da prova oral, em detrimento da prova pericial, já que nesses casos, incabível, ou não foi realizada, ou não é possível, enfim, ou os vestígios já sumiram. Nesses casos, temos que considerar o valor da prova testemunhal e também, principalmente, o valor das palavras da vítima. Nem todos os crimes deixam vestígios. Quando deixam vestígios, há casos em que os vestígios desaparecem antes da realização da perícia ou deixam de fazer perícia, fazem uma perícia, um exame indireto ou tentam apenas fazer um depoimento falando sobre os vestígios que estavam no local do crime, desconsiderando a possibilidade e a necessidade de realizar perícia, e por isso a prova testemunhal pode ter um valor maior nesses casos. A palavra da vítima ganha maior atenção, portanto, quando não temos perícia, quando não temos muitas testemunhas, quando não temos a realização do exame pericial que possa levar à materialidade e, se for o caso, também à autoria. E nesses casos, há uma supervalorização das palavras da vítima. E isso vem sendo aplicado principalmente nos crimes sexuais. Você já deve ter encontrado algum julgado, alguma decisão que trate da palavra da vítima nos crimes sexuais. Normalmente, os desembargadores, os ministros, colocam na ementa, colocam no voto relativo a esse julgamento que os crimes sexuais, como regra, são praticados de modo escondido, no âmbito privado, em locais inacessíveis ao público, em locais em que ninguém consegue fiscalizar e, por isso, não há testemunhas. Assim, ganha mais importância a palavra da vítima. É uma expressão, é um trecho que aparece em muitas decisões pelo país. Nesses casos, portanto, de estupro de vulnerável, temos uma supervalorização da palavra da vítima que,
quase sempre é a única prova. É possível o exame pericial em alguns casos, em outros casos, considerando que o estupro hoje abrange também atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em outros casos não há possibilidade de realizar o exame pericial, ou já passou muito tempo e aí não adianta nem mesmo fazer o exame pericial quanto à conjunção carnal. E nesse caso, a palavra da vítima é a única prova. É por isso que há uma supervalorização no âmbito jurisprudencial da palavra da vítima nos crimes sexuais. Nos crimes patrimoniais, nos crimes contra o patrimônio, também há uma importância da palavra da vítima segundo a jurisprudência. No caso especificamente de furto, é algo diverso, porque no furto não temos uma prática normalmente diante da vítima. O furto quase sempre é praticado de modo escondido, sem que a vítima presencie aquele fato. Caso contrário, a vítima poderia encerrar a prática daquele crime, fazendo com que fosse um crime tentado, enfim. Mas, como regra, o furto é praticado sem que a vítima veja quem é o autor do fato. A não ser, como eu falei, no caso de uma tentativa, uma perseguição imediata ou algo semelhante. E, nesse caso do crime de furto, a palavra da vítima não tem tanto peso assim. Mas no crime de roubo, onde há sempre uma vítima sofrendo ali aquela ação direta, porque no caso do crime de roubo há necessidade de que se tenha uma violência ou uma grave ameaça contra a vítima, portanto, ela estará recebendo essa prática da violência ou da grave ameaça, a palavra da vítima tem um pouco mais de relevância e a jurisprudência considera isso no crime de roubo. Se chega a um tribunal um caso envolvendo um roubo, onde temos apenas a palavra da vítima falando que viu quem é o autor do crime, que sofreu determinado crime, isso tem muito peso para a jurisprudência, para os tribunais, porque nesse caso é um crime praticado na presença da vítima, que, como eu falei, vai presenciar e sofrer a violência ou a grave ameaça e, portanto, temos essa necessidade de comprovar, por meio da palavra da vítima, que o crime ocorreu e quem é o autor do crime. Assim, podemos dizer que a palavra da vítima nos crimes patrimoniais tem significados diferentes. No caso do crime de furto, é difícil a vítima ter visto quem praticou o fato, ou ter visto o fato sendo praticado, salvo no caso de tentativa, no caso de perseguição. Mas no caso do roubo, como a vítima tem que sofrer a violência ou a grave ameaça, temos ali uma necessidade de se aferir qual é a palavra da vítima, qual é a alegação da vítima, a afirmação dela quanto à materialidade e à autoria. Em muitos casos, o roubo é praticado apenas com a vítima. No caso do furto, pode ser praticado sem ninguém presenciando o fato, como, por exemplo, num furto mediante rompimento de obstáculo. Mas, no caso do roubo, há hipóteses de roubo com outras pessoas presenciando, e aí teríamos a prova testemunhal além da palavra da vítima, e há casos de roubo em local afastado, por exemplo, em que a palavra da vítima é a única prova da autoria e da materialidade, e isso é aferido no caso concreto. Uma coisa é um roubo praticado num ambiente público com várias pessoas. Aí temos que avaliar aquela palavra da vítima em comparação com os vários testemunhos. Outra coisa é o depoimento da vítima que sofreu um roubo em um local deserto. Nesse caso, não há outras provas a serem praticadas. Uma perícia, a não ser para atestar a violência, mas a grave ameaça não deixará vestígios. Então, para definir a autoria e a materialidade, a palavra da vítima, segundo a jurisprudência, não estou aqui dando minha opinião, apenas falando da jurisprudência, segundo a jurisprudência, a palavra da vítima ganha mais relevância no roubo praticado sem ninguém presenciando o fato. Isso também vale para outras situações, como a ameaça. Como regra também, a ameaça pode ser praticada no ambiente público ou no ambiente privado, como também ocorre em relação aos crimes sujeitos à Lei Maria da Penha. Nesse caso dos crimes sujeitos à violência doméstica, relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher, temos uma
consideração pela jurisprudência de que esses crimes são praticados no ambiente privado, entre pessoas da mesma família, pessoas que convivem, pessoas que têm parentesco, e não sempre, às vezes também, mas não sempre na rua. E por isso, como os crimes são praticados dentro de residências, afastados de outras pessoas, isso faz com que a palavra da vítima tenha mais relevância segundo a jurisprudência. Então, se você pesquisar na jurisprudência palavra da vítima, processo penal, você vai encontrar nos tribunais principalmente falando de crimes sexuais e também de crimes relativos à Lei Maria da Penha, que são crimes praticados no ambiente doméstico, no ambiente pelo menos privado, afastado do público, e por isso esses crimes, esses processos dão mais relevância à palavra da vítima. A pergunta aqui é a seguinte: é correto fazer essa valorização da palavra da vítima em detrimento, por exemplo, do interrogatório? Será que, comparando a palavra da vítima com o interrogatório do acusado, a vítima fala que ocorreu o crime e o réu fala que não ocorreu o crime, será que isso gera uma absolvição? Sabemos que na prática a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a palavra da vítima isolada, mas coerente, sem motivos para prejudicar o acusado, vale para uma condenação. Então, vítima versus réu, palavra da vítima versus palavra do réu no interrogatório, é igual condenação quando aquela palavra da vítima, aquele depoimento da vítima, não é contraditório, não é desmentido por outras coisas. Em suma, o interrogatório parece ter um valor um pouco menor, isso no âmbito jurisprudencial, parece ter um valor um pouco menor em comparação com a palavra coerente da vítima. E isso porque a palavra da vítima não será valorada, não terá tanto valor se demonstrado, por exemplo, que há uma briga anterior, se demonstrado, por exemplo, que eles estão litigando em um outro processo, a vítima e o acusado. E aí pode-se extrair a possibilidade de que aquela vítima tenha o desiderato de prejudicar o acusado e está fazendo isso por meio de um processo, e não raramente pode resultar também em uma denunciação caluniosa contra a vítima que utilizou um processo penal, fazendo ocorrência, registrando ocorrência e tudo mais, dando início a essa instauração do processo de um inquérito policial e depois um processo. Pode ser que essa vítima seja responsabilizada criminalmente, essa pretensa vítima, entre aspas, seja responsabilizada criminalmente por denunciação caluniosa. Isso é muito comum também. Então temos que ter cuidado na análise entre palavra da vítima e palavra do acusado. A palavra da vítima isolada não deveria servir para condenação, mas a jurisprudência aceita a palavra da vítima isoladamente, sem outras provas, quando é coerente, quando não há interesse em acusar indevidamente o réu. Então, nesse caso, a palavra da vítima serviria para condenar. Por outro lado, quando se demonstra outros elementos, como, por exemplo, que tem o interesse em prejudicar o acusado, provando brigas anteriores, provando que há processos judiciais de qualquer outra área que demonstrem um conflito entre essas partes, como, por exemplo, estão brigando por terra, uso capião ou qualquer outra coisa, e aparece um processo penal, isso pode ser motivo para entendermos que aquela palavra da vítima é viciada, ela não merece tanto valor assim. Portanto, temos que analisar tudo isso à luz da teoria das provas, sabendo que dogmaticamente não há uma prova que vale mais que as outras, mas na jurisprudência temos uma consideração da vítima, da palavra da vítima, quando coerente e não contraditória, em detrimento da palavra do réu. E isso deve ser analisado à luz também do princípio da presunção de inocência. E sabemos que muitas decisões afirmam que, se a vítima não apresenta desvios de personalidade, não seria capaz de acusar o inocente. E nesse caso, não teria o interesse em registrar a ocorrência. Isso é muito comum, principalmente em caso de crime de roubo, quando a vítima não conhece o acusado. Nesse caso, a defesa poderia alegar até que o reconhecimento de pessoa é algo que, nesse caso, não se
confirma porque aquela vítima teria visto o agente que praticou o crime uma vez na vida durante poucos segundos. Mas quando temos, segundo a jurisprudência, um caso de roubo em que a vítima não conhece o acusado, devemos presumir, e aí repito, segundo a jurisprudência, não é a minha opinião, devemos presumir que aquela vítima não tem interesse em sair prejudicando ninguém, não tem interesse em sair registrando ocorrência por um crime que alguém não cometeu, contra alguém que não cometeu aquele crime. Não teria interesse, portanto, em acusar um inocente. E isso daí seria, portanto, uma visão jurisprudencial da palavra da vítima no processo penal. Além disso, devemos considerar, e aí numa visão defensiva e garantista, devemos considerar que o ofendido, a vítima, não presta compromisso de dizer a verdade em juízo, mas mesmo assim suas declarações são supervalorizadas. É óbvio que o acusado pode mentir em juízo, ele pode permanecer em silêncio, pode mentir sem ser responsabilizado e as testemunhas prestam compromisso de dizer a verdade sob pena de falso testemunho. Mas a vítima, por não prestar o compromisso, temos que avaliar também. É óbvio que se aquele fato for mentiroso, a vítima poderá ser responsabilizada por denunciação caluniosa, como eu já falei. Mas se a palavra da vítima é suficiente para condenar, com a coerência da palavra da vítima, temos uma condenação e, portanto, ela não responderá por um crime de denunciação caluniosa e aquele indivíduo pode ser acusado, mesmo sendo inocente, e condenado apenas com a palavra da vítima. Eu sei que são várias coisas aqui que devemos pensar, mas basicamente é apenas para reflexão. Esse vídeo aqui não é para trazer nada taxativo ou algo que sempre vai se aplicar. Devemos avaliar cada caso concreto e definir se naquele processo há um interesse em prejudicar o acusado, há outras possibilidades de produção de prova, enfim, é isso que devemos considerar quando analisamos de forma um pouco teórica e um pouco prática o depoimento da testemunha, da vítima, melhor dizendo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.